Flor de Mãe é um projeto gratuito desenvolvido em homenagem ao Dia das Mães, mas seu encanto e significado atravessam o calendário porque o amor de mãe floresce o ano inteiro. Inspirada na ternura entre mães e filhotes de diferentes espécies, a peça se abre como uma flor e revela 4 cenas maternas. Cada cenário convida a criança a explorar os números, criar histórias e se encantar com o vínculo universal da maternidade. Para a artesã, é uma peça de alto valor agregado, com visual poético e proposta educativa, ideal para presentear ou vender. Para a criança, é um convite ao faz de conta, a contação de histórias e a aprendizagem afetiva. Um projeto para costurar memórias, brincar com amor e florescer a cada encontro. Eu sou Renata Naomi, artesã de brinquedos criativos em feltro e responsável pelo Derore Atelier. Seja bem-vindo! Te convido a se inscrever neste canal e criar um universo brincante juntos. Vamos lá? Nós vamos começar fazendo o filhote de golfinho. Nesse caso aqui ele vai ser dublado, né? Então eu vou colocar ele num pedaço um pouquinho maior. E para dublar, ele vai ser preso no painel dele, no cenário dele, por um botão de pressão. Eu estou usando esses botões aqui, tá? Vocês podem usar botão Rita ou botão imantado, né? Eu gosto de usar esse porque ele é mais delicadinho. Para a peça que a gente vai fazer, ele é mais delicado, então ele é composto de duas partes, né? Uma parte com um ganchinho maior e outra parte com uma bolinha. Essa daqui eu vou deixar no cenário. E esse daqui eu vou pregar no golfinho. Então, como é que eu vou calcular o espaço dele? Onde é que eu vou colocar? Eu vou ver mais ou menos onde eu vou colocar ele no meu pedaço de feltro aqui maior. E aqui eu vou calcular aonde eu vou querer que ele fique o botão. Quero que ele fique mais ou menos aqui no meio do golfinho, né? Então, aqui eu vou calcular aqui a peça que vai ficar no golfinho, essa daqui. Se eu olhar contra a luz, eu consigo ver melhor, né? Mas eu tô vendo que ele tá posicionado bem aqui, tô sentindo ele aqui bem no meio da onde eu quero, né? E eu vou fazer uma marcação com a caneta fantasminha para saber onde é para ele ser costurado e não perder. Então, eu vou fazer uma marcação simples aqui, com uma caneta fantasminha só para saber. Usa esses botõezinhos aqui, esses furinhos. Então, eu sei que ele vai ser costurado nesse ponto aqui, os 4 pontos dele aqui. Então, agora eu posso tirar e eu vou costurar essa parte do botão. Aqui eu vou costurar a mão mesmo, para depois a gente continuar fazendo o golfinho. Deixa eu colocar aqui. Essa parte do botão eu vou deixar para costurar depois que o cenário estiver pronto. É a última coisa que nós vamos fazer. Enquanto isso, nós vamos colocar aqui, o golfinho tá aqui. Eu vou pegar a manta que eu cortei, tá? Eu cortei ela um pouquinho menor do que o molde, né? Eu vou passar um pouquinho de cola para firmar ele aqui e vou colar ele aqui. Então, antes da gente colar a barriga, né, eu vou fazer essa costura aqui. Vou colar ela aqui, vou costurar tudo em volta, menos essa parte do bracinho que a gente vai deixar para costurar depois. Não tem importância que aparece a manta aqui embaixo, a gente vai passar uma costura aqui toda em volta. E depois, nós vamos colar com a cola quente essa parte da barriga aqui, erguendo o bracinho, e depois a gente cola o bracinho por cima, tá? Feito isso, a gente refila, e aí cola ou pinta o olhinho para dar o acabamento, tá? Então, eu vou fazer essa parte da colagem e depois eu volto aqui pra gente continuar. Na parte do cenário, nós vamos colar e costurar todos os elementos. Nós vamos colocar aqui o número 1, aqui na base, uma folhinha aqui, outra folhinha aqui do outro lado para enfeitar. Vamos colocar o golfinho, a golfinha mãe, aqui nessa posição. E nós vamos costurar toda ela, tá? Essa daqui, ela vai ficar em pé mesmo.
tá? Depois que nós tivermos toda ela costurada, nós vamos colocar a barriguinha aqui por baixo da mão, para fazer esse efeito aqui, e depois nós vamos colar a mãozinha aqui, né? Ele vai ficar esse recorte aqui, com o desenho, e essa parte aqui vai ficar com a branquinha, com a barriguinha da mãe, tá? Eu vou colocar aqui uma pérola de 6 milímetros, deixa eu ver. Pro olhinho eu vou usar essa bolinha, essa pérola, acho que ela tem 4 milímetros, ela é bem pequenininha. Vou colocar ela aqui, costurar com linha à mão mesmo. E para fazer a água, eu vou colocar umas bolinhas de feltro, num tom azul e esverdeado, né, de vários tamanhos aqui, o que tiver. E também vou colocar, para dar uma textura, além desses círculos, eu vou colocar também, eu tenho aqui essas pérolas brancas. Então, ela vai dar um volume também pro cenário. Então, eu vou colocar essas pérolas brancas para fazer o fundo do mar, para compor o fundo do mar. Então, eu tenho esses dois tamanhos, né? Vou brincar um pouco com os tamanhos, mas eu vou colocar essas duas pérolas, além das bolinhas de feltro, para compor o cenário. Tomar cuidado para não colocar muita coisa aqui, porque é onde vai ficar o filhote. Como a gente ainda não costurou ele aqui, para saber certinho onde ele vai ficar, então é bom deixar um espaço vago. Se for o caso, depois que a gente colocar o botão e saber exatamente onde ele vai ficar, a gente pode completar os espaços com mais contas, né? Mas aqui eu vou... Esses que são mais fininhos aqui eu posso só colar com cola quente ou com a cola de pedraria, que tem aquele bico mais fino, né? Mas o que eu vou levar na máquina vai ser para costurar a golfinha mãe. Então, eu vou costurar tudo e aqui eu volto para continuar, para mostrar como é que vai fazer daqui para frente. Para o cenário das corujas, eu vou ter aqui 2 filhotes, né? Vou começar pelos filhotes. Os 2 filhotes aqui é um para cada lado. E aí, eu desenhei aqui com a caneta fantasminha as asinhas, né? E eu vou bordar esse desenho que eu fiz aqui, eu vou fazer bordado. Você pode riscar com caneta permanente, ou pode fazer uma costura à máquina ou à mão mesmo, né? Eu vou fazer esse bordadinho para deixar ele mais em relevo. Tô usando essa linha de bordado, que ele é um pouquinho mais grossa, né? Essa daqui, ela é um pouquinho mais grossa, então ela vai ficar um pouco mais destacada. Então, eu vou bordar elas aqui à mão e depois eu vou continuar a montar as corujinhas. Agora que eu já bordei minhas duas corujinhas, eu vou costurar elas, eu vou colar, vou cortar as minhas mantas. Daqui eu tô com uma manta R2, né? Um formato um pouquinho menor do que o tamanho do molde, né? Pouca coisa menor. Para quem for costurar à mão, vai cortar 2 vezes o molde da corujinha e vai casear toda a volta. Quem vai fazer a máquina, eu vou pegar um pedacinho maior de feltro, vou colocar aqui, vou colar essas duas partes aqui e vou costurar toda a volta, depois eu vou refilar, tá? Então, eu vou fazer isso, vou colar, passar uma cola para segurar ali, uma cola de silicone. Uma cola de silicone para prender. Vou costurar e depois eu vou colar aqueles detalhes, que é o pezinho, depois que eu refilar, tá? Eu vou colar os detalhes do pezinho, do focinho e dos olhos. Os olhos eu vou pintar com caneta permanente. O focinho também, como ele é muito pequenininho, o bico, vocês podem cortar um pedacinho de feltro, ou se vocês quiserem fazer também com a caneta permanente também. Quem vai fazer bordado, que também pode fazer um bordadinho aqui, tem que bordar agora, a hora que tá fazendo o ponto atrás aqui da asinha, tá? Antes de colar a manta e antes de fazer a dublagem. Tá? Eu, como vou fazer a colagem com um recorte de feltro, então eu vou fazer depois que terminar tudo. Quem vai fazer bordado, lembrando, tem que fazer antes. Quem vai colocar também contas nos olhos, agora é a hora. Antes de colocar a manta, já costura os olhinhos, né? Eu, no caso aqui, vou fazer com caneta permanente, mas quem for costurar,
tem que fazer antes de fazer a dublagem, tá? Então, eu vou fazer isso com com as duas corujinhas. Vou passar cola, prender aqui, vou costurar as duas corujinhas, vou refilar e depois eu vou colar os detalhinhos das duas. Nesse caso aqui, elas não vão precisar de botão, porque elas vão ficar presas na asa da mãe. Vai ter um espaço para elas ficarem fixas, não vai precisar colocar botão. O único que vai botão, nesse caso aqui, vai ser o do golfinho mesmo. Né? Os outros filhotinhos, eles vão ficar presos em com outros recursos que nós vamos utilizar. Para fazer a coruja, o cenário da coruja, o coração ele é deitado, tá? Ele é deitado desse jeito, porque ele é o que vai ficar do lado de cada flor. E nós vamos montar. O único detalhe que assim, vocês podem colar e costurar tudo essa parte aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou costurar o galho, a parte da coruja maior, né, o corpo, a barriguinha, esse daqui eu vou colar. Os olhinhos eu vou costurar. A lua eu posso costurar e o número também. Quem quiser só colar também, passa cola quente, pode só depois colar, deixa para o final. Eu que vou costurar, no caso o número eu vou colar, o restante eu vou costurar tudo, né? As folhinhas aqui eu vou colar depois com cola quente, aí você fica a critério do jeito que vocês quiserem colocar, se quiserem colocar aqui, não aqui, melhor não colocar por conta das asinhas. Lembrar de deixar as asinhas livres, tá? Quem quiser colocar aqui embaixo, a folhinha, quem quiser colocar estrelinha, brilho no céu, isso a critério de vocês. Depois que tiver tudo pronto, costurado, eu vou colar o nariz, os pezinhos, as folhinhas e os números. As asinhas, eu vou costurar, deixar para costurar só essa parte aqui de fora, tá? Porque essa parte aqui de dentro é onde vai entrar as corujinhas filhotinhas. Elas vão entrar aqui na asinha da mamãe. Então, nós vamos costurar só na borda de fora para deixar exatamente essa abertura para colocar elas aqui. Certo? Então, isso daqui eu vou deixar para depois. O restante eu vou passar tudo na máquina. Vamos tirar aqui o que eu vou colar. Isso daqui eu vou colar depois, vou colar depois. Então, aqui eu vou passar tudo à máquina. Os olhos eu vou usar contas. Vou usar duas bolinhas pretas, um pouquinho maior. Essas duas aqui. Né? Vou costurar elas aqui para dar um volume, exatamente para dar um volume nas corujinhas. Mas quem quiser também pode colar círculo de feltro preto ou então fazer com caneta. Também pode fazer. Só que é uma bolinha grande, né? Seria interessante fazer com recorte. E nesse caso aqui eu tô colocando, quem quiser colocar botão também, botão normal, né? Botão comum. Eu tô usando essas continhas para dar um pouquinho de volume. Mas aí eu vou prender a mão mesmo, vou costurar elas à mão, ali no lugar dos olhinhos. Então, eu vou levar tudo na máquina de costura. Vou colar aqui o que dá para colar, passar um pouquinho de cola só para prender. E o restante eu vou costurar tudo na máquina e depois eu volto aqui para mostrar o resultado. Uma coisa que eu esqueci de comentar, aqui, essa parte da barriguinha da mãe, eu coloquei ali no molde, essas ondinhas aqui, nesse caso aqui eu fiz recortado. Quem quiser pode bordar ou pode riscar com caneta permanente também, só para fazer esse detalhezinho, tá? Esse daqui, no caso, ele tá recortado, tá vendo? Ele é recortado só para aparecer, mas ele não vai fazer diferença. E quem quiser fazer só esse detalhinho, desenhado, bordado, do jeito que vocês acharem melhor. Chegamos aqui agora na parte dos gatinhos. Então, vocês estão vendo aí que são 3 filhotes, né? Eu vou colocar nessas cores aqui. Vocês podem escolher as cores que vocês preferirem, né? E aí, para cada um deles, eu desenhei aqui o rabinho. Eu desenhei a mão mesmo, mas eu vou deixar no molde a marcação para vocês. E esse rabinho aqui, eu vou fazer bordado à mão. Tá? Vocês podem fazer com caneta, né? Riscar com a caneta permanente. Vocês podem fazer uma costura máquina aqui, um pouquinho mais grossa. Ou pode costurar à mão, que nem eu vou fazer.
Então, eu vou usar aqui a linha de bordado mais ou menos no tom das cores que eu usei aqui. Então, por exemplo, nesse daqui que é beijinho, eu vou usar uma linha de bordado um pouco mais grossinha, igual que eu usei na coruja, tá? Que é essa daqui, no tom bege. E também vou usar, para esse caso aqui, nos outros dois que são cinza, eu vou usar a mesma linha cinza, para bordar esse detalhinho do rabinho, tá? Depois que eu bordei, esses focinhos aqui vai ficar por último. Depois que eu bordei, eu vou colocar a manta recortada um pouquinho menor que o molde, né? Eu vou colar ele aqui e vou colar num pedacinho um pouquinho maior para fazer a dublagem. E aí eu vou costurar toda a volta, tá? Quem vai fazer a mão pode recortar o molde 2 vezes e casear toda a volta. Quem for costurar a máquina, cola ele num pedacinho de feltro um pouquinho maior, costura toda a volta e depois refila. Depois que eu fiz isso, é que eu vou colar o meu focinho, né? Eu vou colar o focinho. Quem quiser também pode fazer o desenho com a caneta permanente. E vou fazer com a caneta permanente os olhinhos. 2 pontinhos aqui para fazer os olhinhos. Quem quiser fazer costurado, né, com botãozinho costurado, tem que fazer antes de fazer a dublagem, tá? Então, bordou aqui, borda os olhinhos e depois faz a dublagem. Quem vai fazer colagem ou vai fazer desenho pode deixar para depois, tá? Então, eu vou fazer aqui o bordado e depois eu vou mostrar para vocês como é que fica o trabalho pronto daqui para frente. Bordei aqui os 3 gatinhos. E agora eu vou colar, passar um pouquinho de cola aqui para prender a manta. Eu costumo passar aqui cola onde tem as pontas da costura, exatamente para prender eles. E aproveito, né, que eu tenho que passar cola. E aí eu colo a minha manta aqui bem onde tá a costura, que aí ela não sai. Passo um pouquinho de cola aqui na manta só para prender ele no feltro. E aí eu vou dublar eles. Vou passar a costura toda a volta e vou refilar. Mesma coisa nos outros gatinhos também. Eu vou costurar eles em volta, vou refilar e aí vou colar os detalhes desenhar os olhinhos e colar o detalhe da boquinha. Quem quiser fazer bigodinho também, fica à vontade. Aí a caracterização dos gatinhos também. Quiser fazer listrinhas, colar manchinhas aí, a critério de vocês. Para o cenário dos gatinhos, nós vamos aqui, é o terceiro. O coração vai estar de cabeça para baixo, que ele é a parte de baixo da flor. Então, nós vamos aqui colar o 3. Esses detalhes aqui eu vou colar depois, né? Então, nós vamos ter aqui o chãozinho. Vai dar bem certinho aqui no coração. Então, eu vou colar, a primeira coisa que eu vou fazer é colar ele e passar uma costurinha depois pra prender. Três eu vou colar também. E aí, como é que vai ser a montagem da caminha? Então, eu vou posicionar aqui a caminha. Tentar centralizar ele aqui. Vou colocar aqui a almofadinha. Ele não vai pegar tudo embaixo, tá? E a gatinha, isso eu vou colar também. Posicionar ele aqui. Vou posicionar ela no meio. Vou colocar aqui só pra ver como é que ela vai ficar. Ela vai ficar assim. Essa parte aqui, desse jeito, eu já posso colar, passar um pouquinho de cola só pra fixar e levar na máquina de costura pra prender tudo, tá? Só essa parte aqui que vai ficar pra depois, porque ela vai ser costurada somente aqui na parte de baixo, porque essa parte aqui vai ser usado para colocar os gatinhos, tá? Então, a parte de baixo, essa parte aqui, você vai costurar só essa parte aqui de baixo, e o restante você pode deixar ela costurada presa no cenário. Depois que tiver todo costurado, eu vou colar os detalhes, eu vou colar o focinho, eu vou colar, eu vou colocar os olhinhos, eu vou colocar com contas, que essa bolinha pequenininha aqui, eu vou costurar,
né? Eu vou colocar essa bolinha aqui nos olhinhos, né? E o detalhe do número eu vou colar. A bolinha de lã é um círculo comum. Eu vou fazer só o desenho de uma linha saindo daqui assim. Quem quiser fazer alguns riscos aqui para mostrar que é uma bolinha de lã, mas só a linha aqui já saindo já demonstra. O ratinho ele é colado assim. São duas partes, certo? Essa bolinha ela vai ficar aqui próximo da outra para formar as orelhinhas. É só para fazer a diferença. E aí eu vou pintar um olhinho e um focinho aqui. Né? Quem quiser desenhar um rabinho, colocar uma linha aqui para desenhar um rabinho também, é. E aí eu vou colar ele aqui só para fazer o ratinho de brinquedo dos gatinhos. Né? Eu vou levar na máquina de costura, vou fazer toda a costura e a colagem dos detalhes e depois eu mostro para mostrar, volto para mostrar o resultado final para vocês. Chegou a hora das nossas capivarinhas. Nós temos aqui 4 modelinhos, 4 filhotinhos que nós vamos fazer. E para cada um deles, eu vou cortar um pedacinho de manta R1, R2 ou forrobel. Quem quiser fazer com EVA também, pode ser. Para qualquer um deles, né? Para qualquer um dos filhotes. Nós vamos cortar ele no formato do molde um pouquinho menor para fazer a dublagem. Então, no caso aqui dos filhotinhos de capivara, não tenho muitos detalhes para fazer. Eu vou recortar a manta um pouquinho menor que o molde e vou colar aqui e depois vou colar num pedaço de feltro um pouquinho maior e refilar toda a volta, né? Esse aqui não tem muito segredo. Então, eu vou fazer isso e já mostro como faz a continuação com a montagem do cenário. Para o cenário, nós vamos aqui colocar o coração de deitado, vai ser essa parte da flor. E nós vamos ter duas partes. Nós vamos primeiro fazer a parte da água, que vai ser com esses matinhos assim. Então, eu vou primeiro costurar, mas eu não vou costurar todo. Eu vou deixar o matinho solto, erguido, para a gente poder erguer aqui. Se quiser colocar um filhotinho aqui atrás da moita, também pode. Então, nós vamos costurar aqui só na parte de baixo das duas. E depois, nós vamos costurar aqui no coração, só aqui em volta, tá? Só em volta para deixar exatamente a bolsa aqui para colocar os filhotinhos. Antes de costurar a bolsa, eu preciso costurar a mãe. A mãe capivara vai ser... Aqui tem o detalhe do marronzinho na ponta. Quem quiser fazer com tinta de tecido, quem quiser fazer esfumaçado com giz, pastel, aí fica a critério, tá? Quiser fazer uns detalhezinhos aqui nas orelhinhas, nas patinhas, né? Nós vamos, nesse caso aqui, como eu vou colar o focinho, eu vou deixar para depois. Eu vou posicionar ela aqui, mais ou menos aqui, um pouquinho acima da linha do verde aqui. Eu vou colocar um pouquinho ela mais para trás, porque aí eu posso colocar os filhotinhos aqui na frente, dos lados. E vai ter um que vai ficar em cima. Então, como é que nós vamos costurar essa mãe? Nós vamos medir aqui, então ela vai ficar mais ou menos nessa posição. E aí eu vou costurar ela aqui toda a volta. E aqui eu vou deixar um pouquinho aberta aqui o dorso dela, porque tem um bendito que vai ficar aqui atrás, né? Então, eu vou costurar dessa orelha até aqui o início da curva, aqui eu vou deixar aberto, né? E o restante eu vou passar toda uma costura. O olhinho dela eu vou fazer com uma conta. Essa bolinha aqui, desse tamanhozinho, igual das outras mães. Com exceção da coruja, né, que é o olho maior. Então, eu vou fazer ela com essa bolinha aqui. Depois eu vou colar o detalhe marronzinho no focinho. O número 4 eu vou colar depois também, que vai ficar aqui no canto. E essas daqui, essas taboas, também nós vamos... eu acho que daqui eu vou costurar, pra ficar mais certinho. Então, eu vou fazer o quê? Vou colar aqui, vou posicionar. Quem quiser colocar só duas, colocar as 3, fica a critério. Vou colocar 3 aqui, vou posicionar assim.
Eu vou costurar as 3 e depois que eu costurar, eu vou passar com uma caneta fantasminha uma linha aqui. Desenhar as linhas aqui e bordar. No caso aqui eu vou bordar a mão, como eu fiz nos detalhes dos filhotes, eu vou bordar a mão aqui os galinhos que vão estar segurando nessas taboas. Faço o risco com uma caneta fantasminha pra cá e vou bordar para fazer o detalhezinho. E o nosso cenário da capivara vai ser desse jeito. Os detalhes eu colo depois, então eu vou costurar esses aqui, a mãe eu vou costurar toda a volta, exceto aqui em cima, né? Não precisa deixar muito, é só uma parte só para o filhotinho ficar. E eu vou... Aqui que eu posso costurar, aqui eu posso já costurar, vou deixar colado a mãe. Passar aqui só para deixar ela fixa na posição que eu quero. Aí eu posso passar a costura. Aqui eu vou primeiro costurar essas moitinhas, para depois colar o verde aqui. E ali eu vou costurar também, vou passar um pouquinho de cola só para fixar elas, para elas não saírem na hora de costurar. Então, aqui eu vou fazer os riscos com uma caneta. E depois que eu costurar, eu vou fazer um bordado com linha de um pouquinho mais grossa como as outras, verdinha, para poder simular um caule. E esse daqui é o cenário das capivaras. Depois eu mostro, vou fazer toda essa parte, toda essa colagem, eu vou mostrar a continuidade depois que eu costurar. Dando continuidade aqui, eu já costurei todo ele e já refilei, né? E vou falar a verdade, foi bem difícil de costurar ele na máquina por conta desse botão aqui. Ele deu muito trabalho na hora de costurar, porque é uma peça pequena. Então, eu aconselho essa peça aqui ser feita à mão, caseado à mão. Dá pra fazer a máquina? Dá, ó, que nem vocês estão vendo, eu fiz, mas ó, tem alguns probleminhas aqui com alguns pontos, né? Ela deu uma enroscada na máquina uma hora. Então, eu aconselho a fazer à mão. Dá pra fazer na máquina, mas eu aconselho fazer a mão, eu acho que é mais tranquilo aqui na hora de fazer o caseado todo em volta. Aqui também no cenário eu já costurei, eu costurei o número também, costurei algumas folhinhas, deixei essa parte aqui solta para dar um detalhezinho. Costurei tudo a mãe aqui, só tomar cuidado aqui para não costurar a mãozinha, tá? Para ela ter que ficar aberta aqui pra gente poder colar a barriguinha. Fiz a marcação de onde vai ser o olho deles aqui, que eu vou pintar com caneta permanente. E o da mãe eu vou colocar uma conta, vou costurar à mão, uma pedrinha dessas, pra fazer o olhinho da mãe. No filhinho, no golfinho filhote, eu não vou fazer não. Ele é muito pequenininho, né? Eu vou colocar só uma pintura com caneta permanente. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai colar o detalhe da barriguinha da mãe e do filhote. O detalhe vai ser colado aqui. No caso do filhote, ele vai ser colocado, levanta esse bracinho, nós vamos colar ela aqui embaixo, na barriguinha, deixa eu ver se tá certo, é assim. Nós vamos colocar essa parte branca aqui e depois nós vamos colar o bracinho aqui para prender. E ele vai ficar com esse detalhinho aqui, tá? Na mãe, nós vamos colar também o detalhezinho aqui, vamos erguer a mãozinha dela. Coloca aqui bem na curva certinha da costura, do recorte. Vamos colar ela aqui e depois colar a mãozinha por cima, tá? Eu vou usar a cola quente, que ela é mais instantânea e ela adere bem o feltro. Mas assim, como é uma peça com um recorte muito pequeno, vocês podem fazer com aquela caneta, com aquela cola de pedraria também, que tem o bico mais fino e é mais fácil
de colar. Quem tem a pistola quente de bico fino, ele facilita, ele é muito bom para colar. No meu caso aqui, a minha pistola é pequena, mas o bico dela não é tão pequeno assim, então ele vai dar um pouquinho de trabalho. Mas eu prefiro, nesse caso aqui, trabalhar com a cola quente. Vamos ver se eu consigo aqui filmar para vocês verem. Colar o detalhinho aqui, bem na curva. E agora, só para finalizar, eu vou colar o bracinho para não ficar aparecendo a parte da manta aqui. Então, tá aqui, detalhinho. O olhinho eu vou pintar com uma caneta permanente. E vamos colar aqui a barriguinha da mãe também. Primeiro eu posiciono, para não sair do lugar. E eu vou colando por partes. Colada a parte branca da barriga, eu vou colar essa mãozinha. Quem achar difícil de recortar, porque ele é por dentro, né? Uma peça por dentro da figura da mamãe golfinho, pode também recortar um pedacinho de feltro nesse formato da mãozinha e colar depois. Aí fica bem mais simples, né? Só colar a parte branca e depois cola a mãozinha por cima. E vai dar esse detalhe também. Mas como no caso aqui eu uso recorte, quem quiser recortar também, uma dica que eu dou é usar aquela abridor de casinha, essa ferramenta aqui, você fura no cantinho aqui e com uma tesoura de ponta fina você vai recortando todo o formato da mãozinha. Quem não quiser fazer esse recorte, recorta a mãozinha, cola a barriguinha branca e depois cola a patinha da mãezinha aqui no lugar. Aqui pra gente saber agora aonde vai ser colocado o botão, a outra parte do botão, primeiro eu vou aqui posicionar onde eu quero, ele vai ficar aqui bem no vão que tem. Eu pressiono um pouquinho aqui, porque ele tem essa pontinha, né? Então, eu pressiono aqui onde eu quero que ele fique. E aí, eu vejo aqui no feltro aonde que ficou marcado. Eu tô vendo aqui, não sei se na filmagem vai dar pra pegar, mas ele tá um ponto bem aqui. Então, esse ponto é o que tá aqui
para deixar ele bem na posição que eu quero. Então, feita essa marcação, eu vou vir com o meu botão e vou costurar bem em cima da marcação que eu fiz. Eu vou usar uma linha e agulha comum mesmo de costura. E vou posicionar aqui o meu botão bem na marcação que eu fiz e vou costurar. Então, tá aqui o meu botão. Eu vou conferir se tá encaixando certinho. Exatamente aqui onde eu quero. Tá ok. Eu vi que aqui ficou um espaço muito vazio, então eu resolvi colocar um botãozinho decorativo. Quem quiser pode colar recorte, pode fazer alguns desenhos de peixinhos, alguma coisa assim, né? Mas eu tinha esse botãozinho de tartaruga e eu acho que combina com o cenário, então eu vou colocar só para dar uma enfeitada ali, né? Esse botão, ele tem esse pezinho. E se eu colocar ele simplesmente aqui, ele vai ficar com esse volume, né? E eu não quero que fique esse volume, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pezinho embutido na minha página. Como é que eu faço isso? Eu vou marcar aqui onde eu quero que ele fique. Por exemplo, eu vou deixar ele bem aqui no meio. Fiz aqui a marcação. Vi aqui onde eu quero que ele fique. E eu vou, com um abridor de casinha, abrir o furinho aqui onde eu quero que ele fique. E com uma tesoura de bico fino, de ponta bem fininha, eu vou fazer uma abertura que caiba ali essa pontinha do botão. Então, eu vou colocar ela aqui. Vou colocar aqui a tartaruga nessa posição. E eu vou passar ela pro tecido na parte de trás, tá? Então, nesse caso aqui, vai ficar todo esse volume aqui pra trás. E aí, ó, ele fica bem rente na página. E como é que eu vou prender isso daqui? Eu vou prender ele, eu vou usar aqui uma linha um pouquinho mais grossa. Eu tô usando aqui uma linha de pesponto, mas vocês podem usar a linha de poliamida, que ela é bem mais forte, né? Ou aquela linha de pipa, pra prender esse botão. Como é que eu vou fazer esse botão? Eu vou laçar ele aqui no botão. E eu vou costurar, pegar aqui um tecido do lado de cá e passar pro lado de cá. E vou fazer isso várias e várias vezes, até eu sentir que o botão está bem preso. Não façam muito, porque ele pode acabar rasgando o feltro. Tem que ficar de olho também nesse detalhe, tá? Então, ele tem que ficar firme e não pode fazer demais, porque senão ele pode acabar rasgando o feltro, porque ele é um tecido frágil, pode acabar estragando. Fiz aqui umas 4, 5 vezes. Vou arrematar normalmente. Deixei ele aqui bem firme, bem rente a página. E agora, para finalizar, eu vou passar um pouquinho não, vou passar bastante cola quente aqui e vou colar um pedacinho de feltro aqui para proteger. Pressionei aqui para prender bem o feltro. E ele vai ficar bem preso. Como depois a gente vai colocar a manta na hora de fazer a dublagem da página, não vai ter problema. Ela vai acabar entrando no meio dessa manta e ela vai acabar amortecendo para o outro lado, né? Não vai aparecer do outro lado. Não vai fazer tanta pressão. E aí ela fica bem rente na página, tá vendo? Fica bem
baixinha, não fica aquele volume. Fica bem bonita. Tem também quem faça, quebre aquele pezinho e cole o botão. Eu não gosto muito de usar isso, porque primeiro que o botão ele é encaixado, tá vendo? O botão ele é essa parte mais escura aqui que tá prendendo todo o botão. Então, se você tirar o pezinho, ele vai desmontar e ter que colar todo o botão, né? Porque ele é formado por partes, né? Então, você teria que colar todos eles. E a cola no plástico, ele não é muito firme, então a criança pode acabar tirando. Então, para evitar esse tipo de problema, principalmente para crianças pequenas, é bom não colar. Trabalho sempre com costura, para deixar ele bem firme. É mais seguro. Então, tá aqui a nossa parte. E o restante aqui, eu vou usar... eu encontrei aqui umas contas azuis e umas contas brancas. E eu vou usar para fazer o enfeite aqui, né? Vou colocar um pouquinho de cada, né? Quem não quiser ou não tiver, também pode usar bolinhas de feltro para fazer essa composição, também fica bom. Você pode usar aqui bolinhas de feltro brancas, verdes, azuis, né? O que você quiser para colocar no seu cenário. Eu vou colocar aqui as bolinhas brancas e azuis, com linha de costura mesmo, e vou compor para terminar de montar o cenário. Então, aqui eu vou ficar faltando ainda colocar o olhinho na minha mamãe golfinho. Vou colocar um olhinho aqui com uma conta preta mesmo. A linha de costura comum. E eu vou costurar com linha comum também. Essas daqui, essas bolinhas brancas e essas bolinhas azuis para compor o cenário. Lembrando de não colocar muito próximo da borda, senão na hora de costurar e fazer a dublagem, ela vai acabar atrapalhando, né? Então, espalha bem aqui, ó, coloca algumas aqui, próximo dos personagens. Também lembrando de não colocar aqui perto do botão, né? Então, é bom, enquanto estiver costurando, deixar aqui o filhotinho preso para você saber aonde você pode colocar, para não colocar embaixo dele. E a nossa página do golfinho número 1 está pronta. Aqui vamos com a página da coruja já costurada, já que já costurei todos os dois filhotinhos, né? Refilei os dois aqui. Fiz a marcação de onde eu quero os olhos e a boquinha, o bico. Aqui na página eu já costurei todos eles, e lembrando que, ó, a mãozinha aqui, ó, ela é aberta, exatamente para encaixar os filhotinhos aqui. Então, ela tem que ser abertinha aqui, e o restante tá tudo costurado. A folha que eu achei que eu ia colar, eu resolvi costurar também, né? Eu costuro só a pontinha aqui, porque ela fica com esse detalhezinho, que a criança pode brincar. Costurei o número também e costurei a lua, tá? Quem quiser colar estrela, desenhar estrela, fazer estrelinha com bordado, também fica à vontade. Fiz aqui a marcação dos olhos, onde eu vou colocar a minha conta, eu vou costurar os botõezinhos mesmo, e é com linha de costura comum, né? Eu tô aqui com uma linha já na agulha, e eu vou colocar duas contas um pouquinho maiores do que aquela que eu coloquei no golfinho. Então, aqui essas duas contas um pouquinho maiores, porque a coruja tem um olho um pouquinho maior, e eu vou costurar a mão mesmo, com linha e agulha comum. Tem aqui costurada a minha coruja, os dois olhinhos dela. E o restante, o bico, os pezinhos, eu vou colar com cola quente. Tô aqui com os pezinhos. Então, eu tenho aqui
Minha coruja costurada com os olhinhos, o biquinho. A minha coruja tá pronta. Eu vou fazer aqui, deixar a mãezinha aqui do lado e vou fazer os filhotinhos. Os filhotinhos, então, nós temos os olhinhos que eu vou fazer com caneta permanente e o biquinho e os pezinhos que eu vou colar aqui. Os pezinhos são esses pequenininhos aqui. Como ele é muito fininho, eu vou usar aquela cola de pedraria. Aqui eu tô usando essa marca, mas vocês têm aquela outra da Tec Bond também. Pega 1000, 6000 ou até 6000. Ele tem esse bico mais fino aqui, com ferrinho, que facilita a aplicação da cola. Os olhinhos aqui, se eu quisesse, eu poderia colar também umas bolinhas de feltro, mas eu acho mais fácil fazer com caneta permanente. Então, eu vou fazer a marcação com a caneta e está pronta a nossa página da coruja. Nós vamos aninhar aqui. Nossa página da coruja está pronta. Continuando aqui a página dos gatinhos, nós temos eles aqui, os 3 costuradinhos e refilados, todos eles. Fiz aqui a marcação também onde eu quero os olhinhos e o focinho deles, que eu vou, o focinho eu vou colar e os olhinhos eu vou pintar com caneta permanente. Aqui na página, eu também já costurei o chão aqui no canto, costurei o cesto, a mãezinha e o número. Lembrando de deixar essa parte aqui aberta, que é exatamente onde vão ficar os gatinhos junto com a mãe. Já fiz a marcação também onde eu quero os olhinhos e onde eu vou colar o focinho dela. Quem quiser colocar triângulo nas orelhinhas, pintar bigodinho, fique à vontade, tá? E também temos que colar os brinquedinhos. Então, eu vou colocar aqui uma bolinha de lã. É um círculo simples, eu vou fazer só depois um bordado com uma caneta, um bordado com uma, como se fosse uma linha saindo, né, do novelo. E nós temos também o nosso ratinho de brinquedo. Então, vamos lá por partes. Eu vou colar a bolinha, minha bolinha de lã, eu vou colar com cola quente. Quem quiser costurar também, fique à vontade. E o nosso ratinho, como é que nós vamos montar? São 2 partes. Então, vai ficar uma bolinha próximo da outra, fazendo a orelha. E depois nós vamos pintar um olhinho e o focinho com caneta permanente e desenhar um rabinho. Vamos colar essa parte. Aqui na bolinha de lã, eu vou fazer uma linha como se estivesse saindo dele. E vou bordar ele com uma linha, daqui no caso eu vou usar uma linha de pesponto, que é um pouquinho mais grossa, na cor preta. Vou bordar com o ponto atrás, como a gente fez aqui nos detalhes dos filhotinhos. Vou costurar aqui com uma linha de costura comum agora, os olhinhos, como eu fiz nas outras mães. A mãezinha com os 2 olhinhos, vamos colar o focinho dela. Um recorte também. Posso colar com cola quente ou então aquela cola de pedraria que tem o bico bem fininho. Nesse caso aqui eu tô com a cola quente aqui já, eu já vou fazer com ela mesmo. Nesse caso aqui, o recorte não é tão pequeno, então dá pra fazer com a cola quente. Agora, dos gatinhos menorzinhos, eu não vou me arriscar com a cola quente, não. Eu vou fazer aqui com a cola
de pedraria, porque ela é bem pequenininha. Esse triângulo é bem pequenininho. Se vocês quiserem, inclusive, fazer com a caneta desenhado ou bordado, eu acho que fica mais fácil. Se vocês não quiserem cortar esse tamaninho de triângulo na tesoura. Então, eu vou usar essa cola. Tem o bico bem fininho. Então, aqui o que vai faltar? Só desenhar o olhinho e o rabinho, o focinho do rato, os olhinhos dos gatinhos menores e nós temos mais uma página pronta. Aqui vão ficar os 3 juntinhos da mamãe. Dando continuidade aqui à página das capivaras, eu já costurei e já refilei todas as capivarinhas. Aqui as nossas 4 capivarinhas. Fiz a marcação de onde eu vou querer o olhinho. E aqui, nesse caso, também eu vou pintar o olhinho com uma caneta permanente. Antes de continuar com as capivarinhas, eu vou mostrar aqui como ficou a página. A mãezinha já tá toda costurada. Eu não costurei aqui o dorso, né? Por causa da capivarinha, uma das capivarinhas encostar aqui. Deitar aqui em cima da mãezinha. Preguei o número, né? Costurei o número, costurei as taboas e fiz o bordado das hastes, né? Aqui, no mato verde, eu coloquei um gramadinho, costurei só a parte de baixo, porque aí eu também tenho essa interação, né? Se quiser colocar, inclusive, um filhote aqui, eu posso colocar também. E aqui também eu coloquei costurado só embaixo. Essa parte aqui, eu vou prender ela aqui embaixo, só que eu vou prender só essa parte aqui de baixo, certo? Porque aí ele vai ficar aberto aqui para eu também colocar filhotinhos aqui nessa parte verde. Eu vou deixar para pregar essa parte aqui quando a gente for fazer a dublagem da página, né? Quando fizer o acabamento final. Então, eu não vou prender ela agora. No caso aqui, só vai ficar faltando o olho. Eu fiz aqui a marcação com a caneta, mas não tá aparecendo muito bem aqui no vídeo. Mas eu fiz uma marcação com a caneta fantasminha. E eu vou pregar uma conta, como eu fiz com as outras mamães, uma conta preta aqui nos olhinhos dessa mamãe também. Então, deixa eu prender ela com a costura. Costurei aqui o olhinho. Então, aqui na página, eu só vou precisar terminar com a... Ah, falta o focinho aqui da mãe. Tá faltando o focinho aqui. Eu vou colar esse pedacinho aqui. Com a caneta permanente, eu tô usando essa caneta para retoprojetor. Ele é o 2 milímetros, ele tem um ponto um pouquinho grossa, tá vendo? Então, eu vou fazer só uma marquinha aqui para mostrar o focinho dela. E a nossa capivara mãe e o seu cenário está pronto por hora, certo? Para os filhotinhos, eu vou usar essa mesma caneta para marcar os olhos. Eu vou usar aqui na marcação que eu já tinha feito. Vocês podem usar tinta de tecido, pode colar uma bolinha de feltro, pode usar caneta para tecido também, tá? Só dá uma olhada para ver se não mancha antes, porque tem algumas canetas para tecido que quando você coloca no feltro ela espalha. Então tem que testar num pedacinho de feltro antes.
Apenas para mostrar aqui para vocês que eu concluí as nossas capivarinhas. O que que eu fiz aqui? Eu pintei os olhinhos e pintei também um focinho. Aproveitei e pintei um focinho com a caneta permanente mesmo, né? Assim vocês podem fazer tanto na coruja quanto no gato. Se vocês não quiserem usar o recorte, que ele é bem pequenininho, vocês podem pintar também com uma caneta permanente. E aí estão prontas nossas 4 capivarinhas para ficar aqui junto da mamãe capivara. Então, assim que nós costurarmos essa parte aqui de baixo, eles vão poder ficar dispostos tanto na moita, aqui nessa parte do chão e também nas costas da mamãe. Para a capa, eu trouxe para vocês no molde dois desenhos distintos, né? Da mãe e do menino e da mãe e da menina, para vocês escolherem conforme a família que vocês forem presentear ou vocês forem atender. Eu trouxe aqui também em dois tons, a silhueta clara e a silhueta escura, para vocês verem que os dois ficam bons. Aí a combinação de cores fica a critério de vocês. Se não quiserem usar o branco e o preto, quiserem usar alguma outra cor também, fica a critério. Fiquem à vontade. Então, mas eu trouxe os dois para vocês verem que os dois ficam bons também. Então, vocês vão escolher a cor do coração, a cor da capa que vocês vão querer. E vão costurar a silhueta, simples assim. Vou costurar a silhueta aqui encaixado, onde vocês vão posicionar a quina certinho aqui no coração. Vou costurar só essa parte de dentro aqui. Tudo aqui dentro vocês podem costurar. Ou se vocês quiserem colar também, fiquem à vontade. Só aqui embaixo, que é bom não passar muita cola, quem for colar. E também não precisa costurar, que vocês vão fazer essa costura no final, na hora de fazer a montagem. Então, colem a parte aqui de cima ou costurem a parte de dentro, deixando essa parte aqui de baixo, né? Para a hora que for fazer a montagem da página. Tá bom? Eu vou costurar as duas aqui, para vocês verem como que fica montado com os dois. E aí a gente se encontra aqui agora na montagem final. Vamos fazer agora a montagem final. Eu tô aqui com todas as minhas peças, né? Vamos conferir aqui. Eu tenho as duas capas, né? Aqui e aqui. Elas já estão aqui todas costuradas, né? Não tem necessidade de fazer duas capas e muito menos diferentes, tá? Eu fiz assim porque é para mostrar para vocês a figura da menina e do menino e também para mostrar que tanto a silhueta escura quanto a clara ficam bonitos no trabalho. Então, vocês escolham, né? Vocês podem escolher só uma para ser a capa e o fundo ser liso, não tem problema, tá? Eu vou colocar os dois porque eu fiz os dois, né? E aí vocês veem como fica na peça pronta. E aí vai ficar um na frente e um atrás para vocês terem uma ideia de como fica. Então, temos aqui frente e fundo. E temos aqui mais dois corações que vão fazer o fundo das outras duas páginas. Porque a capa e a contracapa vai ficar atrás da número 1 e número 3. E aí precisamos de mais dois corações para fazer atrás, a parte de trás dos números 2 e 4. Se vocês quiserem colocar alguma frase, colocar o nome da criança, fazer alguma atividade simples aqui, vocês fiquem à vontade. Eu vou só colocar esse filtro estampado para também não ter, não encher muito de atividade a peça e a criança acabar se perdendo ali e não saber qual quer brincar ou se enjoar de muita coisa, né? A gente tem que ter esse cuidado também de não encher demais, às vezes o menos é mais. Então, eu vou só colocar, para não ficar aquela coisa branca, eu vou colocar um feltro estampadinho com coraçõezinhos que também vai combinar com o tema. Então, nós temos aqui os 4 fundos, e aí nós temos as 4 páginas. Então, nós temos aqui a número 1 pronta, tá aqui com o botãozinho fixo, o olhinho pintado, o botão da tartaruguinha bem fixa, aqui na altura da página, e eu bordei aqui, né, costurei à mão as minhas bolinhas, minhas pérolas para simular as bolhas de água. E temos aqui para o número 2, ele vai ser de lado, então tá aqui a coruja com as duas corujinhas. Falta ainda passar o ferro
para tirar as marcas de caneta fantasminha, mas eles estão aqui, com os olhinhos pintados, os biquinhos, pezinho, tudo bordadinho e presos na asinha da mãe. Essa aqui é a página de número 2. A página de número 3, nós temos o gatinho, a gatinha, na verdade, com os 3 filhotinhos. Aqui já pintei os três gatinhos já estão com olhos, todos bordadinhos, refiladinhos. Aqui também eu já bordei a linha, falta aqui passar também o ferro para tirar as marcas de caneta fantasminha. Aqui eu pintei o olhinho e o nariz do ratinho e desenhei um rabinho com a caneta permanente mesmo. Esse aqui foi bordado. E, por último, ainda temos aqui a página da capivara, que aqui nós temos ainda que colocar, nós vamos prender aqui ela no final, né, por último, mas ela tá aqui com os 4 filhotinhos, todos bordadinhos não, refiladinhos, costuradinhos e com os olhinhos e os focinhos pintados. Então, nós temos aqui o lugar assim atrás da mãe, atrás da moita, atrás do verdinho e atrás da outra moita. Eu vou só colocar aqui um alfinete para prender, para a gente saber que tem essa parte aí e que tem que ser costurado na hora de fazer o acabamento. Só cuidado para não furar a mão, né, na hora de manusear, porque vai estar com um alfinete aqui, mas eu sei que eu tenho que costurar ele. Para cada um deles, para cada página, nós vamos colocar aqui uma manta R1 ou R2 ou forrobel. Se vocês quiserem fazer com o EVA também, mas o EVA é mais fininho, né? Eu prefiro esse que deixa mais macio. Então, na verdade, nós vamos precisar de 4, uma para cada página, tá? Então, não tem muito segredo, nós vamos colocar as 4 páginas assim. Ele vai estar neste formato. Então, quando ele ficar aberto, nem vai aparecer aqui tanto no vídeo. Deixa eu ver se eu consigo erguer mais. Se aparece todo o desenho. Então, na verdade, ele vai ficar assim, ó. Os 4 vai formar uma flor, né? Por isso, Flor de Mãe, o nome do projeto. Ele vai formar uma flor dessa forma aqui. Só que ele não vai poder ficar assim grudado, né? Porque senão na hora de fechar as páginas ele não vai dar certo. Então, eu vou deixar uma distância entre eles aqui de 2 centímetros, tá? Então, nós vamos precisar colocar para cada um deles uma manta. Eu vou até deixar aqui cada um com a sua manta. E aí, cada um com o seu fundo. Então, eu vou deixar na capa, eu vou deixar o azul. Então, ele vai ficar aqui. Essa é a minha capa. O fundo vai ser o rosa. Então, eu vou deixar aqui o fundo. E as duas laterais, que são aquelas estampadas sem interação. Então, essa vai ser a minha montagem. Então, eu vou ter que costurar esses corações. Mas, para fazer a junção, como nós vamos fazer? Aqui, entre as páginas 1 e 2 e 1 e 4, nós vamos colocar uma tira de cetim. Você pode também recortar em feltro, vai ser do tamanho de 2 por 8, se eu não me engano. 2 por 8. Vocês vão cortar essa tira. Eu gosto de usar o cetim porque ele é firme. O feltro, ele pode, né, rasgar, né? No caso, teria que dublar para deixar ele um pouquinho mais forte, mas a fita de cetim, ela além de ter um brilho, ela é forte, ela é resistente. Então, eu vou poder costurar nele e eu sei que ela dificilmente vai desfiar. Eu vou colocar ela aqui numa altura de 5 centímetros do centro. Então, eu vou calcular aqui 5 centímetros e vou fazer uma marcação. Então, aqui da base, 5 centímetros eu vou cair aqui. E do contrário também, 5 centímetros. E depois 5 centímetros aqui. E na coruja, na número 2,
Também eu vou calcular 5 centímetros aqui. Aqui não vou precisar marcar não, é só desse lado de cá. Porque aqui do lado de cá não vai ter fita, tá? A única fita que vai estar ligando o 3 e a 3 vai estar ligando na 1. Então, ela vai precisar só dessa fita aqui e aqui. Então, vamos colocar aqui entre as duas, entre os dois. Aqui entre a manta e o feltro, eu vou colocar aqui um pouquinho para dentro aqui. E também do lado de cá, entre o feltro e a manta, também vou colocar nessa altura aqui. E a distância que eu tenho que deixar aqui no meio é de 2 centímetros. 2 centímetros, na verdade, é um espaço desse. Então, eu vou passar uma cola. Eu vou colar aqui o feltro na minha manta. E vou colar a fita de cetim aqui, tentando deixar no meio, para ela ficar bem presa. Eu colei ela um pouco aqui para dentro, mas aqui na marcação dos 5 centímetros, tá vendo? E a outra metade eu vou colar do lado aqui. Então, deixa eu passar cola nela também. E aqui eu vou riscar 2 centímetros. Então, eu sei que é até essa parte aqui eu tenho que colocar pra dentro. Então, eu que tenho aqui a marcação dos 5 centímetros e a marcação dos 2 centímetros aqui da fita. Temos aqui 2 centímetros. Essa daqui vai só aqui, então eu posso já passar cola e colar também essa outra parte aqui. Eu vou prender aqui um clipe, só para manter essa fita no lugar, para não correr o risco dela correr. E aí, enquanto isso, o coração vai secando. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, aqui do lado da capivara. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colar aqui a fita bem na marcação dos 5 centímetros. E novamente do lado de cá também, vou fazer a minha marcação aqui dos 2 centímetros. E eu vou colar ela aqui. Confiro aqui se a marcação dos 5 centímetros tá ok. E... não, tô fazendo errado. Ah, meu Deus. Aqui, os 5 centímetros é do lado de fora. Então, é aqui, ó. Do lado de fora. Assim, ó, do lado de fora. Pra lá dos 5 centímetros. Marquei os 5 centímetros e os 2 centímetros. Vou passar cola, vou passar a parte na outra parte. Só pra fixar. E vou corrigir o da coruja, né? Que eu fiz errado.
Aqui, vamos soltar o da coruja, que tá errado. E a coruja vai ficar do lado de cá dos 5 centímetros. Então, marcação dos 5 centímetros tá aqui. Então, nós vamos colocar a fita do lado de cá. E, observando a marcação dos 2 centímetros, aqui ela está no lugar correto agora. Então, a parte da fita desse lado tá ok, porque aí elas vão fechar de assim. A parte do número 3, ele vai fechar no final, assim. Então, nós vamos fechar, passar uma fita de cetim também. Tô usando uma fita de cetim mais fina. Essa daqui é de 1 centímetro de largura. Vocês podem usar a fita que vocês quiserem. Se quiser mais larga ou mais fina. Essa daqui tem 1 centímetro de largura. E ela vai atravessar ela de fora a fora. Então, ela vai ficar aqui no meio do 3. Vai passar por trás do 1. E vai sair lá. Então, nós temos aqui. Opa. Nós vamos fazer o quê? Vamos marcar o meio da fita. Marquei aqui o meio. Tá certo. Tá aqui marcado o meio da fita. Vou colocar a fita atrás do número 1 e atrás do número 3. O 3 aqui eu posso até colar também já a manta, porque depois vai faltar só a fita. Deixa eu colar a manta também. Tirar os filhotinhos aqui para não atrapalhar. E aqui, como é que eu vou colar? O meio, essa parte vai ficar no meio, vai ficar 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. E aí, eu vou colar a minha fita bem no meio, atravessando o coração de fora a fora. Deixa eu medir aqui 1 centímetro. Vai dar aqui. E 1 centímetro para lá vai dar aqui. Então, essa é a marcação que vai ter, é onde vai ficar o coração. Então, a marcação tá no meio, o coração azul vai ficar aqui, no 1 centímetro. E ele vai atravessar de fora a fora aqui. E eu vou colar ela aqui por cima. Então, eu só passar a cola aqui, ser bem aqui no meio. E vou passar um pouco em volta para colar a manta também. Então, eu tenho a marcação do 1 centímetro. Marquei aqui, na ponta do meu coração azul. Atravessei ele de fora a fora. E eu vou colocar o meu outro coração aqui para fechar. Coloquei bem certinho aqui. Ó, a parte fosca vocês colocam para dentro, tá? E aí a parte brilhante vai ficar do lado de fora. Então, aqui eu vou passar uma costura toda a volta para prender e também depois nos outros corações uma costura em toda a volta. Eu vou então primeiro, antes de costurar tudo ali, vou passar uma costura aqui nesse coração, que é um só,
e depois eu vou prender o restante e vou costurar aqui esse coração separado, e depois eu venho para juntar esse no 1, que vai ser o final. E aí eu venho para mostrar como é que fica o resultado final para vocês. Ó, aqui eu costurei já o número 3, ela tá bem presa. É o coração aqui da página. Daqui, ó, tá vendo a marcação do meio e 1 centímetro é bem aonde começa. Ele tá aqui saindo pelo meio. E também costurei as outras duas partes, o 2 e o 4, ele tá todo costuradinho. Aqui também, o 4 também, todo costurado. Agora aqui ele já tá preso, né? A parte aqui verde. E agora vai ficar faltando só a parte número 1 e fazer a junção final. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar, da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos passar essa tira também fora aqui. E também esse canto do coração tem que ficar aqui nessa marcação de 1 centímetro do meio que a gente fez. Então, a gente vai colocar bem aqui, posicionar dessa forma aqui. E aí, nós vamos colar o fundo, no caso aqui o nosso é a figura, mas vocês podem fazer com feltro liso. Inclusive, colocar a etiqueta de vocês aqui, né, quem tiver. Então, nós vamos fazer essa colagem e depois que colarmos, fazer toda a costura, a última volta, e está pronta. Aqui tá tudo costurado agora. Então, é essa a formação. Ainda preciso passar um ferro para apagar as marquinhas, mas o formato do brinquedo é esse. É uma flor de corações, tem a numeração de 1 a 4, e aí a criança tem que encontrar a mãe e o filhote. O filhote aqui e encaixar o filhote junto com a mãe. Nós temos aqui o golfinho, um golfinho, então era um filhote só. Aqui são 2. Da coruja são 2, então os 2 filhotinhos da coruja. Aqui e guardar junto com a mãe. Aqui nós temos o número 3, então são 3 filhotes da gatinha. Temos aqui os nossos 3 gatinhos. E vamos se encaixar aqui. E nós temos também 4 capivaras. As nossas capivarinhas estão as 4 aqui. E nós temos bastante lugar para encaixar elas. São 4, né? Nós podemos encaixar todas elas aqui. Ou ainda dá para colocar uma aqui, outra aqui na outra camadinha. Desde que fiquem os 4 com a mamãe capivara. Guardar ele mais para baixo aqui. Então, as 4 capivarinhas aqui. E para fechar, ela vai fazer o fechamento. Vai fechar um lado, vai fechar o outro e vai fechar a ponta. E depois, aqui, ela vai amarrar. Aqui, na ponta da fita, para não desfiar, eu vou passar um isqueiro bem de leve aqui para queimar as pontas. Aí ele fica seladinho, não tem problema de desfiar. E aqui nós vamos juntar os 4 corações, vamos dar um nó aqui em cima. Um lacinho. Se vocês quiserem deixar essa fita mais comprida, para ficar mais fácil da criança amarrar, tá? Mas ela não pode ser muito comprida, porque a criança não pode brincar com cordão muito solto, muito comprido solto, tá? E aqui ficou o nosso coração, nossa flor de mãe. Aqui tem, que eu quis colocar das duas formas,
para vocês terem uma ideia de como ficaria a capa com a menina e a capa com o menino. Vocês podem deixar assim, ou podem colocar só a menina, ou pode colocar só o menino, a critério do cliente, de vocês, do que vocês quiserem disponibilizar. Lembrando sempre que a capa, é bom ficar uma capa só para a criança não abrir do contrário, porque se ela abrir do contrário aqui, ela não vai conseguir abrir da forma correta. Então, deixa sempre bem claro que essa daqui é o início. Aí ele pode puxar aqui e abrir as partes aqui para poder brincar com o cenário. E esse é o nosso passo a passo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da nossa peça Flor de Mãe, que nós fizemos em homenagem ao Dia das Mães. Se você gostou, já curte o vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão. Que animal você acha que poderia ter colocado aqui nessa homenagem para o Dia das Mães? Já ativa o sininho, inscreve no nosso canal para acompanhar as nossas novidades. E aguardamos vocês. Durante o ano nós vamos ter outros projetos também gratuitos. Aguardamos vocês no próximo vídeo.